bonitão, bonitona, bonitinho, bonitinha, que nos acompanham aqui no Band News Informa, o programa que quer deixar você saudável. Para que você se movimente bem, para que você perceba que precisa da atividade física. Tem que ser dosado, tem que ser com cuidado, tem que prestar atenção, tem que ter paciência para evoluir, tem que saber a hora de regredir. Tudo isso faz parte da nossa vida em movimento. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo. E a gente já começa o programa conversando com um fisioterapeuta, praticante de atividade física também, porque é uma condição aqui pra gente entrevistar as pessoas, o Luciano Rattichieri. Tudo bom, Luciano? Como vai? Olá, tudo jóia? E você, Renata? Tudo bem, Camila? Ótimo. Tudo bom. Muito bom. Muito gostoso participar do programa Informa com vocês. Obrigado pelo convite. É isso aí. Você que é um ouvinte, né, da rádio, do Band News Informa, enfim, que fica sempre atualizado aqui com a gente, com a programação toda. E também, claro, um profissional da saúde, tem tudo a ver estar aqui conversando com a gente. E com os nossos ouvintes, claro, espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. Tem gente de tudo quanto é canto, querendo se movimentar ou já se movimentando, né? Luciano, bom, você é fisioterapeuta, trabalha na área esportiva, trabalha bastante com reabilitação, cardiorrespiratória, inclusive. Fala pra gente como é que é a sua experiência com os pacientes, né? Eles te procuram mais naquela situação já que já não deu mais ou ainda ou começa a ter uma preocupação com a prevenção? Bom, felizmente, o meu perfil de pacientes é um perfil de gente que valoriza a saúde. Então, é gente que quando começa a sentir alguma coisa, na maioria dos pacientes, começa a sentir alguma coisa, já procura para reabilitação. Uma minoria são aquele perfil trator, que a pessoa não só percebe que tem alguma coisa depois que já está com uma lesão extensa, com uma inflamação muito avançada, e aí acaba levando mais tempo no tratamento. Mas a maioria é um perfil de percebe as coisas no início, que tem uma percepção corporal, né, uma consciência corporal mais aguçada. Luciano, o que eu percebo bastante, né, como professora, e o nosso trabalho se cruza muito, e não é nem só se cruza, às vezes ele é paralelo, né, a gente tem que trabalhar junto, né, tá na mesma linha, não é nem paralelo. Sim. Mas assim, eu tenho percebido que tem muita gente já com uma preocupação, antes mesmo de dores, né, de estrutura, então, e a gente também, os profissionais de educação física, eu acredito, eu me preocupo muito quando eu vejo algum aluno, alguma pessoa que busca, ela às vezes vai até antes para se prevenir, né, porque às vezes a pessoa também está parada há muito tempo, não faz atividade física, e aí, mas ela tem aquela dorzinha no pescoço, uma dorzinha nas costas, né? Eu falo, toda vez que eu já tentei fazer alguma coisa, eu senti alguma coisa estranha, e já tem e é importante a saída ao fisioterapeuta antes, às vezes até de começar, não que seja, acho que 100% necessária, mas ajuda você a entrar num caminho certo e não ganhar uma lesão naqueles 3 primeiros meses que pode até interromper na hora que você engrena, né? Que você entra no ritmo da atividade. Você falou a palavra interessante de cruzar, né, uma área com a outra, e essa intersecção é um negócio muito saudável que tem que acontecer, porque não existe um limite definido quando termina a atuação do educador físico e começa a do fisioterapeuta. São áreas que têm uma conexão incrível e benéfica para o paciente. É importante que as pessoas saibam que não tem gente que fala assim, quem procura acha, né? Mas é legal quem vai começar a fazer uma atividade física também passar antes por um fisioterapeuta, porque pode potencializar muito o trabalho bom para ser desenvolvido, né? Exato. Hoje em dia a gente tem ferramentas para fazer avaliações prévias e você prevê lesões. Isso se usa muito no esporte, especialmente na pré-temporada de campeonatos, de torneios. Você faz toda uma avaliação prévia e você, com os números que vêm, você consegue falar, olha, essa pessoa aqui, se não fizer um fortalecimento nessa musculatura específica, mais para frente pode desenvolver uma tendinite, evoluindo até para uma lesão de ligamentos, alguma coisa pior, né? Sim. E também esse tipo de avaliação prévia é bom porque normalmente qualquer início de treino progressivo que geralmente o educador físico faz é acompanhado de uma dorzinha muscular que vai se evoluindo e é considerada normal essa dorzinha, né? A pessoa vai fazendo, puxa, eu tô com uma dor na musculatura, ok, vamos lá, é assim mesmo, o começo é assim. Se ela tem alguma questão prévia que ela deveria dar atenção, seja uma inflamaçãozinha, uma má postura que ela precisa
corrigir, isso precisa ser visto antes, para ela entrar na atividade física já segura de que essas dorzinhas realmente vão ser normais e não vão evoluir para aumentar a dor, e sim para diminuí-la, né? A dor é um sinal de que alguma coisa não vai bem, né? Exato. E é claro que existem as dores inerentes à prática esportiva, então quando você pega um pouquinho mais pesado, ou quando você está completamente parado e retoma, ou volta, ou começa pela primeira vez alguma coisa, é normal ter essa dorzinha que você está se referindo, que é normal, né? Mas as pessoas que praticam atividade física, Luciano, elas têm uma resistência à dor, e a depender do perfil dessa pessoa, a resistência é uma coisa, num grau bastante elevado, né? E eu fico imaginando se essas pessoas estão correndo um pouco mais de risco, né? Porque elas vão suportando, elas vão tolerando, elas vão entendendo aquela dor ali como algo crônico. Ah, não, faz parte dessa coisa aqui que eu treino e tal, eu vou ter sempre. Quais são os riscos que essa pessoa está correndo? Então, isso geralmente está ligado, Renata, com a pessoa que leva o esporte, ela quer superar os limites dela, ela quer superar o limite de outros atletas que estão em volta dela também, quer ter um desempenho melhor, uma performance melhor. E esse empurrar os limites, isso é uma coisa, não vou dizer que é perigosa, é legal porque você está superando os seus limites, mas o corpo tem as suas próprias limitações, né? E você tem que saber o seu limite, você tem que respeitar o seu corpo, você não pode forçá-lo a ter um condicionamento melhor, você tem que conduzi-lo a ter um condicionamento melhor. Luciano, eu fico, quando a gente vai se atualizando, enfim, vai vendo essas, não só as modas mesmo, de que surgem e que existem nas atividades, né, física hoje em dia, no esporte, mas a evolução mesmo que se dá, né, disso tudo. Eu fico olhando porque as pessoas, elas ficam muito presas sempre à dor muscular, né? E a dor muscular é muito comum, por exemplo, agora a gente saiu em férias, a hora que você volta, às vezes uma semana que você fica sem treinar, você volta, e as pessoas têm que começar a entender que o corpo é muito mais do que a musculatura, né? A musculatura em si, né? A gente tem má postura, a gente tem falta de mobilidade em determinados lugares que a gente deveria ter, né? E tem mobilidade a mais em lugar onde não deve, né? A gente esquece um pouco de algumas coisas que são super básicas, né, de postura e até de falta do que você alimentou tua vida inteira, né, de uma maneira errada. E que isso, às vezes você ficar com a dor muscular, ela é um resultado de um treino que foi bem aplicado, às vezes é normal você sentir isso, mas às vezes ela não é porque foi mal aplicado ou mal executado, é porque você tem às vezes algum, não só desequilíbrio, mas você tem algum ponto que está ali comprometido, né? Quantas pessoas têm problema na cervical, quantas pessoas têm problema na lombar, né, no quadril, e que as pessoas acham que é proveniente da atividade física. Entendo. Não é verdade? E a gente eu vejo porque eu tenho as minhas limitações também, né? Olha, eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e voltamos já, tá bom, Luciano? Tá joia. Segura aí, Luciano Rattichieri falando com a gente, fisioterapeuta especializado em atletas, esporte, esportista também, e vai falar com a gente, continuar falando com a gente aqui com você. Até já. Até já. Estamos no ar, este aqui é o Band News Informa, eu sou a Renata Venere, comigo Camila Hirsch. Presente. E com a gente o Luciano Rattichieri, que é fisioterapeuta esportivo, pratica remo, pratica tênis, daqui a pouco a gente vai querer sabatinar aqui a vida esportiva do Luciano. Agora, Luciano, a Camila deixou uma questão aqui no ar, né? O corpo da gente não é apenas o músculo, e quem pratica atividade física, às vezes fica limitado a achar que aquela dorzinha veio porque fez um treino assim ou assado. E, na verdade, tem os nossos hábitos, né? Como a gente dorme, como a gente levanta, como a gente se posiciona, quanto tempo a gente fica parado, ou muito tempo de pé, ou muito tempo sentado, enfim. Então, explicar um pouquinho para as pessoas o corpo todo da gente de forma bem abrangente. Eu acho muito importante essa pergunta da Camila, porque o que mais eu ouço vocês falarem no programa é sobre essa abordagem holística do corpo, né? O corpo como um todo, mente e todas as estruturas também. Uma coisa que eu estava até nesse último congresso que teve da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, da SONAF,
que é o maior órgão de fisioterapia esportiva aqui no Brasil, a gente estava discutindo sobre a recuperação, porque nos congressos a gente costumava falar muito sobre como treinar, como melhorar, e não se falava muito sobre como recuperar depois do treino, né? E isso passou a ter um espaço nos congressos, nos simpósios muito grande, porque a gente viu que a recuperação pós-treino é tão importante quanto o treino. A recuperação e o preparo, né? Para você entrar no treino, né? Isso é fundamental hoje em dia, né? E aí tudo isso ajuda a você se refazer depois de um treino ou se preparar para um treino, né? Você ter, eu falei da SONAF, né? Dessa Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é um órgão que tem centenas de profissionais credenciados e que quem pretende fazer uma atividade física, um esporte, procurar não só um fisioterapeuta que trabalhe com ortopedia e traumatologia, mas procure um profissional da SONAF, porque aí ele vai estar com alguém que é especialista em esporte, em reabilitação esportiva, prevenção de lesões. Então a pessoa vai estar mais respaldada de que o que ela tem em mente, ela vai conseguir alcançar com uma chance maior de sucesso, né? Sempre pensando na longevidade, né? em praticar isso o resto da vida. E não se recuperar parcialmente. Olha, eu estou 80% bom. Fica 100% bom para você não estar suscetível a acontecer isso de novo, né? Claro, e esperar um pouquinho para chegar ao 100% não significa ficar deitado no sofá sem fazer nada, não? Dá para colocar alguma coisinha aí. A gente vai falar sobre essa impaciência daqui a pouquinho, Luciano, no próximo bloco aqui do Band News Informa. A gente está conversando com o Luciano Hatticheri, fisioterapeuta especializado em fisioterapia esportiva, pratica atividade física também. A gente volta já, Luciano. Vamos lá. E aí? Já começou a se movimentar, a se mexer? O Band News Informa está aqui para colocar você em movimento. Não importa o que você vai fazer. Camila, essa coisa de modismo, né? Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas eu não gosto de correr, eu não sei correr. Eu não gosto de crossfit, eu não quero fazer. Eu não gosto de nadar. Mas, gente, existem muitas possibilidades, né? Eu tenho a sensação, agora que você falou isso, Renata, que as pessoas ficam esperando aparecer coisas novas para dizer que não gostam. Né? Tem balé fitness, então, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então parece que fica esperando. Então esquece essas que você não gosta, vamos atrás das que você gosta, né? Exatamente, não espera acontecer, tem muita coisa. Se você simplesmente sair de casa com uma roupa que te possibilite se movimentar, já é um bom começo, né? A gente está conversando hoje com o Luciano Hatticheri, fisioterapeuta esportivo, e a gente falava um pouco sobre impaciência, né, Luciano? Então você tem aí os seus pacientes e aí eles vão e tal, começam a melhorar, tem ali as sessões de fisioterapia, aquela coisa para desinflamar e tal, a depender do que ele tenha, claro. E aí quando ele começa a melhorar, não sente mais dor, ele fala, vou voltar, né? E não quer esperar aquele 100%. O que você diria para essa pessoa que está nessa pegada aí da impaciência? Quais são os riscos que ela corre? Claro. Bom, isso é um assunto meio complexo, por quê? Porque não é só a impaciência que gira em torno dessa pessoa. Tem alguns fatores. O próprio fisioterapeuta, quem estiver ali na reabilitação, tem que explicar direitinho as fases do tratamento. E normalmente quando a gente reabilita um atleta, uma pessoa que gosta de atividade física, a gente tem que explicar isso, que são 3 fases de tratamento. A primeira fase a gente trata a dor, a inflamação. A segunda fase a gente ganha força, flexibilidade conforme a necessidade da pessoa. E a terceira fase é o retorno à atividade física específica dela. Se ele corre, a gente faz treinos específicos de equilíbrio, de ganho de força, de tornozelo, joelho, quadril, fortalecimento de musculatura do core, coisas específicas para aquela modalidade, e ele retorna à atividade física com segurança. E uma vez explicado isso, explicando também os prazos disso, como que vai ser o protocolo, tem uma tendência maior da pessoa acalmar a ansiedade dela, a impaciência, e saber que vai ser um tratamento com começo, meio e fim, que ela vai voltar para o esporte, né? Um outro problema que eu vejo, não só da nossa falta de tempo geral, mas também a atividade física, a gente sabe, e vocês são experts nisso, que vocês falam muito sobre isso, que a atividade física libera substâncias de bem-estar, de prazer,
endorfinas, serotoninas, e isso gera o corpo pede isso. Então, se você fica ali de molho sem aquela atividade física que você estava habituada, o teu corpo está ali naquela abstinência, né? Como uma pessoa que tem algum vício, né? Aquela abstinência daquela substância de bem-estar. Uhum. Então o corpo está pedindo ali, então a pessoa tem que ter sobriedade para falar, não, eu sei que isso está fazendo falta para mim, mas eu sei que eu preciso guardar esse período de reabilitação e eu vou voltar à atividade física, é bom que eu volte 100% para daqui a alguns meses eu não voltar a ter dor de novo por conta de uma reabilitação interrompida. E, na verdade, né, você falando isso, né, Luciano, para mim fica muito claro que é bacana a gente estar falando juntos, né, assim, é um fisioterapeuta, professora de educação física, porque as pessoas que estão em casa, os ouvintes que passam por momentos de dores, ou às vezes até porque pararam por algum motivo que não podiam, estar praticando atividade, estão retomando, as pessoas às vezes encaram que o tratamento, tá bom, então a primeira coisa que eles falam, ou pra gente, ou pra vocês, ou pros dois juntos, né, em quanto tempo eu vou conseguir voltar? Aí a gente fala, mais ou menos 2-3 meses. Já cria-se primeiro, normalmente, uma ansiedade para que seja no menor tempo possível, né? Exato. E normalmente isso é uma média, quando é uma média, né? Então, assim, você pode ser mais do que aquilo e não é porque a pessoa fisicamente é melhor ou é pior. É porque cada corpo e cada indivíduo responde de uma maneira. É, né? Verdade, Camila. E fora esse período de tratamento, tem aí a volta, né? Porque as pessoas acham que na hora que vão voltar, na primeira semana já querem, né? Às vezes não tem nem a paciência. E eu acho fundamental, por isso que normalmente quando os meus alunos passam por períodos de fisioterapia, eu falo assim, encara que essa fisioterapia, a hora que ele te liberar o fisioterapeuta e o médico, né, quem vai estar ali aprovando, não é que acabou, eu sempre indico e falo, e olho aqui para a Renata, porque a Renata, a gente algumas vezes já falou isso para ela, continue fazendo a fisioterapia na retomada, né, porque isso é super importante, claro que depende do processo, da lesão, do caso, mas às vezes a pessoa acha que a partir de uma semana, do dia 20, a sexta-feira acabou a físio, na semana que vem ela esquece a físio e é só treino. Né? E não é normalmente assim, é importante que às vezes você tenha ainda essa volta também gradativa para os treinos. E a pessoa não deve simplesmente, apertou o botão de pause quando ela teve a lesão e simplesmente ela aperta o botão de novo para continuar na mesma intensidade, na mesma forma, o mesmo tipo de treino. Ela tem que fazer essa transição e voltar ao treino progressivo, né? Até porque nessa fase é muito comum, aí a pessoa às vezes ganha um pouco de peso porque para de treinar, né? Às vezes aparecem alguns desequilíbrios que quando você está treinando você está mais equilibrado, né? Fisicamente, porque você tem um trabalho, então aí eles começam a aparecer um pouquinho mais e aí você tem que até tomar cuidado para não machucar outras partes do corpo, né? E nisso que entra, quando a gente dá alta para uma pessoa, geralmente a gente faz uma série de testes que se faz, por exemplo, numa pré-temporada de um torneio, de um campeonato, para prever lesões. E a gente fala, olha, você teve um entorse de tornozelo, geralmente um corredor, né, uma pessoa que corre, só que, ok, o seu tornozelo está ótimo, mas você tem uma fraqueza muito grande na musculatura de quadril, de glúteo, lombar, abdominal, musculatura de core. E se você voltar assim, com essa instabilidade aqui no tronco, cada passada que você der, cada pisada que você der, vai colocar um nível de impacto no teu tornozelo que você vai ter, por essa sobrecarga, está suscetível a uma nova lesão. Então a gente procura corrigir esses problemas antes de devolver essa pessoa para atividade física, né? Luciano, qual a importância da flexibilidade para a saúde do corpo? A gente tem um arco de movimento e cada um tem mais flexibilidade ou menos. Mas quando a gente explora esse arco de movimento, o músculo é como se fosse uma mola, né? Ele foi feito para se encolher. Quando ele contrai, ele se encolhe. Quando ele relaxa, ele fica no comprimento original. Quando você tem alguma atividade física que exija uma amplitude de movimento maior, por exemplo, um corredor velocista, ele tem uma abertura de pernas muito maior do que um fundista, por exemplo. Claro. Ele tem um outro tipo de passada. E se ele não tiver essa amplitude, essa flexibilidade, quando ele for esticar a perna,
ele acaba ativando um mecanismo de proteção do músculo que chama mecanismo reflexo que faz o músculo contrair de novo, sem você controlar isso. É o mesmo que a gente usa aquele martelinho para bater no joelho. Certo. E a perna sobe sozinha, é o reflexo de estiramento. Então, quando você estira um músculo, quando você alonga um músculo e o corpo entende que esse estiramento está sendo mais rápido do que ele esperava, ou além do comprimento que ele esperava, o cérebro manda um impulso de contrair esse músculo para evitar que ele se rasgue, que ele se rompa. Então, se a pessoa não tem uma flexibilidade adequada, ela vai estar sempre fazendo com que o corpo tenha esse tipo de reflexo. E nisso ela pode ganhar contraturas musculares, micro-rupturas na musculatura, ou até rupturas mais importantes de um grande grupo de fibras musculares, que a gente vai chamar isso de uma distensão muscular, né, ou de uma própria ruptura parcial. Claro. Faz sentido? Claro, não. Totalmente, faz muito sentido. Vai ter um monte de gente ouvindo que não vai gostar muito não, mas tem que ouvir. E agora chegou a hora da sabatina. É rapidinha, deixei num bloco pequeno, que é pra você não passar nervoso, Luciano. Vamos lá. Seguinte, a gente queria saber como é que é a sua vida esportiva. Você falou que pratica tênis e remo. São duas atividades bem diferentes, né? Como é que você divide essa sua rotina e como é que você cuida do corpo para cada uma delas? Antes, quando eu era mais jovem, se eu posso falar assim, né? Não pode. Você tá ótimo. Você tem quantos anos? Você é super jovem. 41, tá no auge. Quando era mais novo? Mocinho. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de praticar tênis e jogar tênis, então eu jogava 4, 5 vezes por semana. Isso sem fazer condicionamento físico nenhum, assim, um dia ou outro fazer algum tipo de condicionamento físico, de fortalecimento, mas não regular. E aí você começa um jogo aqui, o outro ali, sentir uma dorzinha no ombro, outro na lombar, a outra no joelho. E eu, como fisioterapeuta, falei, bom, eu já sei onde isso vai dar, eu preciso manter um condicionamento físico regular que me dê preparo físico para o tênis. Então, eu passei a substituir um dos dias do tênis, ao invés de fazer 4, 5 vezes por semana o tênis, comecei a distribuir esses 4, 5 dias para um dia condicionamento físico, e eu adicionei o remo outros 2 dias da semana. Então, hoje, vamos dizer que eu jogo tênis 2 vezes por semana, o remo outras 2 vezes e um dia de condicionamento físico. Mais com treinamento funcional, para fortalecimento de musculatura de core, quadril especialmente. Camila está sorridente aqui, sorridente eu tô com super essa feliz, variedade, né? É importante, né, Camila? E assim, você vê, Luciano, você sabe, mas eu vou te usar como exemplo, não é para eu te explicar, não. Claro. Mas é para as pessoas que estão te olhando e se inspirarem, assim, sabe? Te verem realmente como um exemplo. Porque às vezes as pessoas falam, eu jogo futebol, então, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou correr. Ou, eu jogo tênis, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa sempre acaba pensando ou na corrida, ou no ciclismo, e o remo é muito interessante, porque ele é um esporte onde ele tem um trabalho de core muito forte, um trabalho aeróbico muito forte, né? Então, é uma possibilidade a mais, e que não necessariamente você fica dentro de, às vezes, atividades esportivas que você não quer, de repente, praticar. O remo já é uma atividade com baixíssimo impacto. Então, você tem um condicionamento físico bom, condicionamento cardiorrespiratório. Então, isso eu passei a ter essa rotina e conseguir me blindar, vamos falar assim, contra dores e possíveis lesões. Muito legal. Luciano, olha, foi um grande prazer falar com você. A gente ficaria horas aqui, né, porque tem assuntos e mais assuntos específicos, genéricos, enfim. Com fisioterapeuta a gente sempre tem muito o que conversar. Eu te agradeço, já te convido para uma próxima aqui no Band News Informa. A gente vai se falando. Muito obrigada pela sua disponibilidade e atenção com os nossos ouvintes, tá bom? Com certeza. Estou à disposição para uma próxima. Obrigada, viu, Luciano? Muito legal. Isso, Renata, Camila, obrigado vocês pela atenção. Até mais, Luciano, valeu. Tchau. Daqui a pouquinho tem mais, não sai daí.